Na verdade, no que consiste esses nossos encontros aqui? Eles consistem em uma descoberta, em uma constatação, na tomada da ciência, da verdade daquilo que somos, de todo esse processo presente em nossas relações. A vida, ela consiste de relações. Nós não podemos ter o real significado da vida, a significância real dela, sem antes termos um direto percebimento daquilo que se passa conosco, dentro de cada um de nós. Em geral, nós acreditamos que a vida é algo que está acontecendo lá fora. A grande verdade sobre isso é que a vida, ela está acontecendo dentro de cada um de nós. Aquilo que se processa em nós é parte da vida. Então, a vida, em sua totalidade, ela não pode ser apreendida ou compreendida sem antes termos uma visão clara de todo esse processo de pensamento, sentimento, emoção, sensação, de modo de perceber dentro de cada um de nós. Observe que a vida, ela é um movimento misterioso. A cada momento nós estamos sendo desafiados para dar à vida uma resposta. Agora notem, a vida, vou voltar de novo a dizer, não está do lado de fora. É todo um processo de relação entre cada um de nós e aquilo que acontece. Os acidentes, incidentes, ocorrências, acontecimentos, tudo isso é parte da vida. E aqui a pergunta é como aprender a viver. Sem uma compreensão direta disso, a vida continuará como tem sido. Como seres humanos, nós temos inúmeros problemas em nossas relações. Começando por nós mesmos, a relação que temos com quem somos. Isso ocorre basicamente por um equívoco. E o equívoco é: não sabemos a verdade sobre quem somos, mas temos uma ideia sobre nós mesmos. Isso é um equívoco. O pensamento que você formula a respeito de quem você é. Isso ocorre porque não sabemos como aprender a viver. Nosso contato com a vida, uma vez que a ideia de alguém que acreditamos ser está presente aqui, é de separação. Então não sabemos viver, porque não aprendemos a viver. Me parece que uma das coisas mais difíceis na vida é a ciência desse aprender. Desde que nascemos, não temos acesso a essa aprendizagem, a esta forma de atuar na vida. Aqui, a expressão aprender, nós colocamos de uma forma diferente. Não se trata de, pela experiência, adquirir conhecimento.
ou pelo estudo dos livros, ou de ouvir palestras, ou ensinamentos dados por outro, adquirir esse aprender. Aqui se trata de um aprender novo. O único verdadeiro aprender sobre a vida, que é aprender como viver, requer uma proximidade nesse aprender onde não exista qualquer separação entre aquele que aprende e aquilo que está sendo aprendido. É como dirigir um carro. Quando você se dispõe a aprender a dirigir um carro, a primeira coisa é tomar ciência da intimidade com o veículo. Afastado do veículo, você não tem ciência dessa intimidade. Sem a proximidade do veículo, você não tem como aprender como dirigir. Porque dirigir requer a presença de um veículo. Então o carro está presente e você presente. Nessa proximidade e intimidade existe a técnica se tornando possível. De outra forma, você vai ouvir falar sobre como dirigir. Alguém vai lhe dizer como passar as marchas, como manter distância enquanto estiver na estrada dirigindo. Tudo isso que você estiver ouvindo do outro é apenas conhecimento. Conhecimento emprestado. Algo completamente, totalmente inútil, sem essa intimidade com o próprio carro, que só você pode ter. Apenas esse contato irá lhe dar a técnica direta de como dirigir. Veja, tudo na vida é muito simples quando se sabe, e muito complicado quando se desconhece. A teoria, ela nunca é a prática. A teoria, sem a visão direta da experiência, do experimentar, do descobrir de uma forma vivencial aquela dada coisa, é inútil. Aqui, nesses encontros, a forma de nos aproximarmos dele é pelo experimentar. Assim, uma das coisas mais complicadas na vida é aprender. Tecnicamente, alguma coisa com uma dedicação, com uma aplicação, levando algum tempo, estudando vivencialmente na prática, você termina aprendendo. E tudo na vida que você faz, repare, um dia você aprendeu. Falar, você aprendeu. Andar, você aprendeu. Comer, você aprendeu. Absolutamente tudo você aprendeu. Pentear o cabelo, você aprendeu. Escovar os dentes, você aprendeu. Apesar de tudo que nós já aprendemos, muitas coisas ainda não sabemos. Ou não fazemos ainda direito. Porque ainda estamos aprendendo. Aqui eu não me refiro a esse modelo de aprendizado, que requer uma vivência direta, um experimentar direto. Também.
mas eu me refiro a algo muito mais delicado. Me refiro à compreensão da verdade sobre quem somos na vida. O significado da vida, a importância da vida. Algo que está acontecendo, e nesse acontecer não existe qualquer separação entre nós e ela. Apenas em nossa ideia, em nosso pensamento, em nosso modelo equivocado de sentir, de agir e pensar, há esta ilusão da separação. Há essa ilusão de você e a vida, você e o outro. Sim, a outra pessoa. Você e os acontecimentos, as ocorrências, o que surge, o que aparece. A ideia da separação é algo que está presente em nós. Uma ideia que é o pensamento responsável por ela. Aqui eu me refiro à beleza do aprender, do autoconhecimento. Precisamos do autoconhecimento. Aprender a viver, a resposta para como aprender a viver. A resposta para isso reside na importância do autoconhecimento. O autoconhecimento é a proximidade da vida, a ponto de que uma compreensão direta surja de que não existe qualquer separação entre você e ela. Ela é a base para a sabedoria. Notem a importância disso. Nós temos diversas perguntas e nós temos tratado delas aqui no canal. Essas diversas perguntas, elas começam geralmente com a expressão como? Como lidar com o ciúme? Por exemplo, como lidar com o sentimento de rejeição? Como lidar com a rejeição amorosa? Como lidar com o estresse? Como lidar com a depressão? Como lidar com a dor da solidão? São centenas de milhares e milhares de perguntas como essas. Repare, essas perguntas, elas não exigem uma resposta técnica, mas uma resposta de fundo psicológico. Como dirigir um carro requer uma resposta técnica. Como fazer um bolo, isso requer uma resposta técnica. Como falar uma nova língua, um novo idioma, isso requer uma resposta técnica. Agora, como lidar com os pensamentos? Como lidar com os sentimentos? Como lidar com o outro? Tudo isso requer uma resposta de uma outra ordem, de ordem psicológica. O ponto é que nós não sabemos como nós funcionamos, como essa mente funciona. E é isso que estamos estudando aqui com você. Sem isso, nós não temos a base para a liberação nessa vida, para o fim dessa desordem psicológica em que nós nos encontramos. Olhe para o mundo está em conflito. Há um conflito entre os países, há um conflito entre as famílias, há um conflito entre as ideias, as opiniões. O conflito se estabelece entre pensamentos divergentes, entre crenças também religiosas diferentes.
entre posicionamentos de interesse social e político diferente. A nossa condição psicológica de identidade é a condição centrada nesse eu, que não compreendemos como funciona. Nós não temos ciência desse movimento, que é o movimento do eu, do ego, presente em cada um de nós. Porque nós não nos compreendemos. Aqui nós temos enfocado para você, dentro desses encontros, a beleza, a importância do autoconhecimento. O que requer a compreensão do que é o pensamento, do que são as emoções, as sensações, os sentimentos. Como esse movimento interno, que é o movimento do eu em nós, funciona, se separando da vida, do outro, dos acontecimentos, eventos, incidentes e tudo mais. Nós aqui estamos com você, investigando a verdade divina do nosso ser, de nossa verdadeira natureza, para irmos além dessa condição de ego-identidade. Só então teremos uma resposta para o que é esse viver livre, feliz, onde a presença da liberdade, da verdade e do amor está presente. Aqui, o nosso enfoque dentro desses encontros é no florescer da verdade divina que trazemos. No fim dessa condição psicológica de ego-identidade, algo comum a todo ser humano, antes do despertar espiritual. Aqui estamos trabalhando com você o despertar da consciência, o despertar espiritual. Isso requer a presença da verdade sobre o autoconhecimento. E temos falado inúmeras vezes isso aqui. Aqui no canal nós temos diversos vídeos, centenas de vídeos, a respeito do autoconhecimento. E nós colocamos essa expressão aqui totalmente diferente de tudo que vocês já ouviram aí fora, a respeito desta coisa chamada autoconhecimento. Aqui se trata de tomarmos ciência da ilusão sobre esse mim, sobre esse eu, sobre esse ego. Então, isso é o fim desta condição egóica. O que representa o fim dessa condição psicológica, dessa identidade, para algo totalmente desconhecido, de grande beleza e singularidade, que é a presença da inteligência, da compaixão, que é a presença do amor. Aquilo que está presente quando há sabedoria, quando há liberdade, quando há verdade. Então, se isso se resolve, essas perguntas todas se resolvem. A exemplo disso, nós temos essa pergunta: como lidar com o ciúme? Reparem a confusão em que nós nos encontramos. Não percebemos que a presença do ciúme é a presença do apego, é a presença do controle, da insegurança e do medo. É o medo que está por detrás desse sentimento. Não é a verdade, não é a liberdade, não é a beleza do amor. O amor é impossível enquanto houver apego, controle, ciúme, posse, domínio, dependência, insegurança e medo. Aqui estamos juntos vendo a beleza desse encontro com a verdade daquilo que somos. E nesta constatação é que está presente
a liberdade, verdade do amor, de sua real natureza. Portanto, a nossa relação com o outro, com a vida, com o mundo, ela é real quando temos a verdade desse aprender sobre nós mesmos. Porque quando aprendemos sobre nós mesmos, descobrimos que a ilusão desse movimento egóico, que é o movimento da mente condicionada, presa a esse modelo de vida comum a todos, é uma ilusão que estamos sustentando por ignorância. Nesse canal, nós estamos trabalhando a questão do florescer da verdade. Portanto, desta liberdade. Aqui estamos estudando juntos a nós mesmos. Não os livros, as teorias, os conceitos. Nosso interesse aqui não está em ouvir falas de, teoricamente, nos aproximarmos de questões como essas aqui. Nós queremos descobrir diretamente, vivencialmente, o que tudo isso representa. Então, a verdade do aprender acontece. E nesse aprender, a revelação divina se mostra. Então, esse é o nosso propósito aqui com você, dentro desse canal. E também em nosso outro canal, chamado Marcos Gualberto. Depois você pode dar uma olhadinha. Aqui na descrição do vídeo, nós temos o link para o outro canal. E, além disso, nós temos encontros online nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, aprofundando essas questões, investigando isso com você. São 2 dias juntos, através de perguntas e respostas, estamos trabalhando isso. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, nós temos os nossos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, fica aqui um convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. E deixa aqui no comentário. Sim, faz sentido. E até a próxima. O instrumento que temos em nosso corpo, ligado a esse processo de direta observação, nesse autoconhecimento, ou a ferramenta mais delicada, é esse cérebro. Ele, em geral, está entorpecido. Ele, em geral, está lerdo, está viciado.